Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 3 de junho. Ibovespa fechou bem na máxima em 52.032 pontos, com alta de 0,83%, ainda tentando retornar para cima dessa região, não só de 52.000, que fechou um pouquinho acima, mas principalmente ali dos 52.300. Para anular a tendência, já cheguei a comentar ontem, teria que reverter aqui os 53.309, reverter não, superar os 53.309, então por enquanto ainda segue dentro de uma tendência de baixa. Isso aqui seria considerado aí, pelo menos por mim, um repique de alta dentro dessa tendência, e que esse repique começa a trazer característica mais de reversão da atual tendência de baixa se voltar para cima dos 52.300, se manter acima desse patamar, porque olhando para o G60 ainda teria aqui uma correção desse último movimento de queda. Olhando agora para PETR4, temos aqui a Petro apresentou uma alta de 1,81%. Um fundo aqui ainda um fundo descendente, está dentro de uma tendência de baixa, e a Petro me interessaria um pouco mais para a compra de swing trade, se ela também, assim como o Ibov, demonstrar força compradora, mantendo-se acima aí dos 17,10 a 17,30, que eu vejo como zona de resistência. Abaixo desse patamar, só se for para pensar em alguma operação de day trade, mas swing trade não seria aí o caso em cima de Petro, pelo menos de acordo com o método que eu sigo. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 fechou em queda de 1,07%, mantendo seus topos descendentes, tanto aqui no diário como no semanal, então ativo em tendência de baixa, por enquanto se afastando da possibilidade de compra aí de swing trade, que até cheguei a comentar se fosse para ser bem arrojado, dependendo da correção que ela fizesse dessa subida de ontem, daria para buscar uma entrada, mas dentro do que ela fez hoje, não vejo alternativa de entrada, segue com viés de baixa, suporte aqui imediato em 25,62 e abaixo disso a gente já poderia falar lá na região dos 25,13 até os 24,88. A perda da mínima de hoje reforça ainda a chance da continuidade desse movimento aí de queda dela. Lame 4, apenas para mencionar, a gente tem uma comprinha aberta em 13,44, que ela evoluiu razoavelmente bem, e aqui esse pequeno fundo no G60 já funciona, que a mínima de hoje em 13,35 já funciona como ponto de avaliação de possível saída aqui se ela perder os 13,35. Na realidade, até se ela voltar para baixo de 13,55, 13,57 e permanecer abaixo desse patamar dando sinais de queda, também seria uma outra avaliação de continuidade ou não nessa operação da Lame 4. Mas o fato é que por enquanto vai começando bem, espero que ela continue assim e consiga romper aqui essa máxima, essa resistência em R$ 13,80, aumentando a chance de sucesso aí no relação risco-ganho favorável na compra aí da Lame 4 lojas americanas. Hoje entramos na BRKM5, recomendação de compra foi em 14,96, depois aqui que ela gerou uma correção que eu já cheguei a comentar isso ontem na videoanálise de fechamento, sendo apenas coerente. A ação gerou ali uma correção no G60 e busquei uma entrada na faixa dos 14,96, recomendei a compra em 14,96, fechou em 15,05 o ativo. Vamos ver como é que também desenrola aí essa operação. O fato é que a entrada foi em 14,96, o stop está em 14,73, um risco em torno de 1,54%, e o objetivo da operação ficando aqui na casa dos R$ 15,65 aqui para cima, aqui 15,65 aqui nessa região. Sula 11, agora falando de alguns ativos que fecharam bem o pregão. Sula 11, rompimento, fechamento com alta de 2,8%, para muitos analistas ou até mesmo investidores gostam de usar aí a estratégia de rompimento. Essa aqui, vamos dizer assim, como falava aí, o Galvão Bueno está de cara para o vento, né, na Fórmula 1, mencionava isso, está de cara para o vento, não tem resistência histórica pela frente, está na máxima histórica. Abre a chance aí de, usando a estratégia de rompimento, queda de força, rompendo resistência, comprando essa superação de máxima, stop abaixo da mínima. Então, a favor de todas as tendências aí. Eu prefiro ver uma correção um pouco maior no tempo, no preço de toda essa subida aqui do gráfico semanal, para ter uma relação risco-ganho mais interessante na Sula 11. A BBSE3 também é a mesma situação, está de cara para o vento, sem resistência histórica pela frente, a não ser se a gente for falar de número redondo em R$30, fez um bom pregão, alta de 3,01%, rompeu aqui topos anteriores,
Para quem não entrou comprando esse rompimento, também a estratégia, uma das estratégias de rompimento seria, tem a primeira que é de oscilação e a segunda que é comprar candle de força rompendo resistência. Superação dessa máxima com stop abaixo dessa mínima, pega o tamanho do stop e projeta acima do seu preço de compra, numa relação risco-ganho de 1 para 1, seria aí uma alternativa de entrada BBSE3. GGBR4 não é rompimento de resistência, mas é um dia forte, alta de 2,81%, uma sinalização de depois de ter montado um pivô de baixa, sinalização de perda de força nessa tendência que foi estabelecida na semana passada, e o que torna o ativo interessante para mim é ela acima dos R$14. Acima dos R$14, usando de alguma forma aqui no G60, se rompe aqui direto os 14 e usa essa região dos R$14 como suporte, eu fico mais interessado em alguma compra em GGBR4. Até no setor também a própria CSNA3, um pouco mais adiante, também pode trazer uma alternativa interessante de entrada. PSSA3, Porto Seguro, ativo também fechou em boa alta, alta de 3,13%, vindo para cima de uma zona de resistência na casa ali de R$ 32,50. Também um ativo que mais adiante pode trazer uma correção desse movimento de subida, e de, por exemplo, correção de 2 pregões mais adiante, e ela pode trazer uma alternativa de compra aí de um fundo ascendente pelo gráfico diário, visto que vai trazendo aí um indício de encerramento dessa tendência de baixa que ela tinha aqui. Então essa tendência de baixa dela vai sendo perdida com esse forte candle de alta, sinalizando a manutenção desse viés altista que ela apresentou nesses 2 últimos pregões. Ativo bem interessante para entrada, porque a tendência de médio prazo, de longo prazo, a tendência nesses 2 tempos gráficos é de alta. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.